E o Flamengo, hein? Venceu o Santos na Vila Belmiro. Como eu disse, um jogo polêmico, com 2 gols do Santos, na minha opinião, bem anulados no primeiro tempo. Mas já já vamos ouvir, é claro, a Fernanda Colombo, que é a nossa especialista em arbitragem. A palavra final dela aqui no Rodada Fox, ela vai analisar esses lances e outros lances polêmicos dessa sexta rodada do Brasileirão. Teve polêmica ontem também no Nilton Santos, hein? Gatito Fernandes chutou a cabine do VAR. Vem gancho pro goleiro do Botafogo aí, hein? Vamos aguardar. Mas, gente, o Flamengo com essa vitória sobre o Santos, 1-0, gol do Gabigol, que saiu lesionado, como eu disse. O Flamengo também sobe e sobe muito na tabela, hein? Vai lá para a 9ª colocação com 8 pontos. Já está a 1 ponto do G4, Quesada. E aí tem um monte de time que está à frente dele e muitos estão abaixo. E muita gente vai falar, tá vendo? Olha no Flamengo, tá. Mas o Flamengo tem potencial para fazer melhor. Eu fiz até um levantamento rápido aí. O líder tem 15 pontos, certo, Eugênio e Luciano? E o Flamengo está com 8. Tá, diferença então, me ajudem aí, de 7 pontos, né? Não fugir da escola, não. Na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, do ano passado, o Flamengo tinha 10 pontos, estou vendo aqui nos meus alfarrábios, e o Palmeiras 16. E naquela época eu lembro que a gente dizia o seguinte, eu dizia, ninguém segura esse Palmeiras aí, o Palmeiras vai ser campeão e tal, né? E o Flamengo numa outra situação, com outro treinador, ainda sem Jesus, sem os 4 reforços que vieram após a parada da Copa América, fez uma reviravolta, uma revolução dentro da Gávea e conseguiu ser campeão. Então, hoje o Flamengo tem uma pontuação idêntica à do ano passado. Só que não tinha toda essa esperança, esse potencial, essa perspectiva que eu vejo nesse Flamengo, né? Então, é bom a gente salientar isso. Hoje foi um jogo muito interessante. O Eugênio falou aí de contragolpe, saiu num contragolpe, não é? O Felipe Jonathan deu moleza, tal, já quase no finalzinho do primeiro tempo. O Gabigol, muito esperto, roubou a bola, iniciou o contragolpe com o Michael e depois recebeu a bola para fazer o placar de 1-0. Antes disso, foram 2 gols, a gente vai analisar já já. No frame, né? A torcida do Santos ficou brava, é verdade. Isso, de alguma forma, abateu o time do Santos, porque você sabe que está enfrentando um Flamengo que tem muitos valores, tem muito potencial, que não se encontrou ainda, mas conseguir fazer 2-0 e os 2 gols anulados pelo VAR, isso, obviamente, que mexe com o psicológico dos jogadores. Mas eu estou com você, ouvi o Gênio também comentar aí, os 2 lances, né, foram no frame, com a tecnologia, com software, mas realmente tinham que ser marcados, né, o impedimento nos lances aí. Então não tem o que discutir, a torcida do Santos ficou brava, mas o que é justo é justo. A única coisa, o único senão, é que o jogo para muito, né, gente? Não dá para ficar parado 3 minutos e pouco, 4 minutos. Isso daí você picota o jogo, atrapalha o jogo, e um jogo que poderia ter sido até melhor do que ele foi, atrapalhado pela demora do VAR. Não pelo VAR, porque o VAR é importante, mas a demora dele. Está muito lento esse processo. Os caras precisam fazer alguma coisa diferente, porque desse jeito não dá. Futebol não pode parar, não é futebol americano. É futebol, tem que ter agilidade também na decisão do soccer, do nosso futebol, né? Para não virar futebol americano. Infelizmente, isso é algo que parece que a gente não vai consertar. E aquilo que eu tinha dito, só para fechar, que o VAR ia comandar o futebol mais do que o juiz de campo, infelizmente isso está acontecendo, porque a falta de segurança para os caras decidirem dentro de campo é um negócio realmente absurdo, Calheiros. Não, ô Quesada, você tem toda a razão. No primeiro lance, no primeiro gol anulado do Santos, foram quase 4 minutos. E numa boa, gente, numa boa. Muito. Ali é fato. Ou estava ou não estava impedido. Analisa, coloca ali todos os recursos que se tem, né, para analisar os lances e define se é ou não é. Nada justifica realmente. O VAR é fundamental? É fundamental. Agora, temos que aperfeiçoar aqui no Brasil a forma, né, de executar essa tecnologia, que ainda está devendo. Eugênio, a gente vai voltar a falar do Flamengo, desse Flamengo do Domenico Torrent, né, que desde que chegou, pela primeira vez teve a semana cheia, né, para preparar a equipe. Isso também, consequentemente, apesar da vitória, levanta alguns questionamentos. A gente vai tratar disso daqui a pouquinho. Antes, Eugênio, eu quero saber sua opinião sobre o Santos. É motivo para o torcedor do Santos se preocupar? Né? Já são 2 derrotas consecutivas, depois que o Santos começava a ameaçar, né,
uma arrancada aí com o Cuca e estava crescendo. Eu, pelo menos, enxergo o crescimento, apesar das derrotas desse Santos com o Cuca. Mas eu quero saber se tem motivo para o torcedor ficar com o pé atrás. 2-1 Palmeiras na rodada passada e agora 1-0 Flamengo em plena Vila Belmiro. Eugênio. Eu te devolvo uma pergunta. O que você quer dizer com se preocupar? Não se preocupar se esse time vai conseguir engrenar, se esse time vai conseguir, por exemplo, uma recuperação nas próximas rodadas. Já digo aqui, ó, na próxima rodada o Santos recebe o Vasco, que vem mordido também, perdeu o clássico para o Fluminense. E nesse momento vem jogando um futebol interessante o Vasco. Tecnicamente hoje não deixa nada a desejar ao Santos. Então eu quero saber se assim, o torcedor já pode esperar uma recuperação e se esse é o caminho. Você enxerga esse caminho no trabalho do Cuca? Eu acho que tem que ser o caminho. É o caminho possível a essa altura. O Santos é um clube que vive um momento muito difícil. O Cuca chegou ali para tentar apagar o incêndio e trazer um pouco de calma, de tranquilidade para o ambiente, fazer com que os jogadores entendessem a dificuldade do Santos. Vamos lembrar, ele chegou em meio a uma grave crise, não foi só a saída do Gesualdo, insatisfação dos jogadores com a diretoria, e ele chegou lá para tentar reverter isso daí. Não é fácil, o Santos, por enquanto, não pode contratar. Está todo mundo ali buscando um reforço aqui, outro reforço ali, está chegando jogador. O Santos não pode levar ninguém. O Santos está tendo que trazer jogadores que estavam encostados. O Santos está trazendo de volta o Copete. Lembra do Copete? O Copete estava jogando lá, time B, não estava nem treinando. Vai trazer o Copete. O Everson pediu para sair, perdendo a justiça. O Cuca, vem aqui, fica aqui com a gente. Estamos precisando de gente aqui. Então é muito difícil trabalhar nessa situação. Ainda assim, o Santos tem jogadores únicos no Campeonato Brasileiro, que muitos clubes gostariam muito de ter. Como é o caso do Marinho, como é o caso do Soteldo. Soteldo caiu de produção, é verdade. Nos últimos jogos não tem sido aquele jogador que nós conhecemos. Mas o Marinho vem conseguindo ainda fazer muita fumaça por aquele lado. No 1 contra 1, no chute de fora da área, na velocidade, na agressividade. Ele é um jogador diferente no campeonato. O Santos tem duas peças que a maioria dos times não tem no Campeonato Brasileiro. Então, é você conseguir fazer uma equipe mais coesa. Hoje o Santos falhou muito defensivamente, deu muitos espaços para o Flamengo, assim sofreu o gol de contra-ataque, poderia ter sofrido outros. O Flamengo no segundo tempo teve oportunidades, mas é um time, o Santos, que tem potencial ofensivo, que consegue construir. O Santos também teve, o jogo foi muito bom hoje, porque os dois times atacaram e criaram situações de gol. O goleiro do Flamengo, Diego Alves, que até saiu machucado no chute do Raniel, trabalhou bem, teve dificuldades. Depois o César entrou no lugar dele e também fez defesa, porque o Santos martelou até o último minuto em busca do empate contra um time do poste do Flamengo. Aqui o Flamengo não vive seu melhor momento. Mas o elenco do Flamengo, as opções que o Domenech Torrent tem em relação às do Cuca, são muito mais interessantes. Ele olha para o banco, ele tira de lá jogadores que podem ajudar a mudar o jogo. Então, eu vejo assim, é um campeonato difícil porque é muito nivelado, mas o Santos, se conseguir manter essa tranquilidade, não tiver muitos sobressaltos, ele vai fazer um campeonato de meio de tabela, não vai brigar por título, tá? Mas por isso eu te perguntei, qual é a preocupação? É rebaixamento? Acho que não. Acho que rebaixamento não. Mas também não vejo o Santos, em virtude dessas dificuldades todas que ele atravessa, brigando na parte de cima da tabela. Aquelas duas vitórias, as duas vitórias na terceira e na quarta rodada, né? Quando nós chegamos aqui a elogiar o crescimento do Santos, chegamos a destacar, né? O Santos bateu. Mas evoluiu muito o time. Exatamente, é isso que eu estou me referindo. Quando faz 3-1. Se você comparar com o Campeonato Paulista, é um time muito melhor. Muita coisa. Quando faz 3-1 no Atlético Paranaense, e na quarta rodada já emplaca mais uma vitória, né? O Santos depois vai lá na Ilha do Retiro, vence o Sport por 1-0. E aí vem o clássico Palmeiras e agora mais uma derrota, né? Emendou 2 vitórias e agora sofre 2 derrotas consecutivas na competição. Quer dizer, é um Santos ainda que a gente fica sem conseguir fazer uma leitura definitiva. Mas eu concordo e destaquei aqui. É um Santos que está em crescimento, sim. No trabalho comparado ao do Gesualdo, o Cuca já deu outra cara nesse time de Santos. E apostando, investindo muito na garotada. Velocidade, enfim, isso é importante. Fala aí, Eugênio. Mas assim, a gente tem que entender que vai ser assim. Para o Santos e para quase todos os times.
Vai ser muito difícil você imaginar uma equipe que, como o Flamengo fez ano passado, fique aí 20, 28 rodadas ganhando quase todas as partidas, empatando uma ou outra. Uma invencibilidade enorme. Vai perder, porque está muito nivelado. E mais, esse campeonato é ultra desgastante pelo calendário apertado. Então, a gente está vendo times que estão extenuados fisicamente, e isso vai fazer com que os times oscilem ainda mais. Então, eles vão ganhar uma, perdem duas, ganha duas, empata outra. Vai ser assim. A questão que a gente precisa observar não é o retrato de uma semana, de 2 semanas, porque em 2 semanas você tem 4 jogos. Olha só, se você pegar antigamente, né, teoricamente, com jogos aos finais de semana, você tem 4 jogos em um mês. Então, você encurtou pela metade isso. E é muito difícil você tirar um retrato por 2 semanas de trabalho. Porque, às vezes, tem um jogador importante que se machucou, ficou fora de 4 jogos. Esse jogador volta, muda a cara do time. Né? 1 ou 2 jogadores, o outro que foi servir a uma seleção. Não sei, isso vai acontecer em algum momento ali na frente. Então, vamos entender que o retrato que a gente vai tirar, e ainda é muito cedo para tirar conclusões definitivas sobre qualquer time no campeonato, o retrato que a gente vai ter vai ser lá para o final do primeiro turno. Quando a gente observar quem acumulou mais pontos, quem não conseguiu sair muito lá de trás, é claro. Tem os times que você olha, como é o Sport. O Sport dificilmente vai conseguir uma sequência. Ele vai lutar lá embaixo. O Bragantino não está mostrando força. O Atlético Goianiense não está mostrando força, embora tenha começado bem contra o Flamengo. Então vai ser assim. Mas outros que vão ficar ali embolados no meio de tabela, só no final do turno que a gente vai ter uma cara, uma projeção mais segura do que eles podem fazer no campeonato. Domenech Torrent, falando ao vivo aqui no Rodada Forte. Mas agora, se quero jogar um pouco diferente, eu sei perfeitamente, exatamente como podem jogar eles. Mas acho que podemos melhorar e devemos melhorar e vamos a melhorar. Porque têm qualidade, mas é muito importante ter uma ideia clara de como queremos jogar no futuro. O Wesley Ramon, da Rádio Sonora FM. Como você avalia a estreia de Maurício Isla? Ao primeiro quero agradecer ao clube e aos dirigentes, a Bruno e Marcos Braz, porque foram muito rápido contratação deste jogador. Eu conhecia muito este jogador, era um campeão, mas quando me falaram deste jogador que podíamos contratar, foram muito rápido. En España eu sabía que querían contratar este jogador. Ele joga muito bem, tem muita experiência, nos vai ajudar muito, mas todos nos vai ajudar, porque hoje começou a jogar René, pode jogar também Mateus, que jogou muito bem o último jogo, e vamos a rodar porque agora em 3 dias teremos viagem e jogo novamente, volta a Rio, jogo novamente, e tem que jogar todos. Para mim é muito importante os jogadores que jogam cada partido, que jogam al 100%. Eu prefiro um jogador al 100%, não um jogador ou um nome importante al 60%. E para mim, eu falo muito sobre isso, ninguém nesse equipo é mais importante que todo o grupo. E para mim é muito importante que eles compreendam isso. Ninguém é mais importante que todos. Todos somos mais fortes. O Gustavo Henrique, do canal Flash Shock. Domi, você já enxerga um padrão tático nesse time? Temos que melhorar, pouco a pouco. Acho que a ideia tática, hoje jogamos 30%, mas temos que melhorar. Isso não é como desligar e ligar a luz. Isto não funciona assim, o futebol. Todos os técnicos no mundo, não só Domi, precisam tempo, todos. Mas agora acho que fisicamente estamos melhor, mas é normal. Taticamente todos compreendem melhor o que queremos fazer, mas precisamos tempo. Talvez, isto não é automático, talvez em 2, 3 semanas o jogo será muito melhor. O Guilherme, da Rádio Bangu FM. Quantos % de Domenech já tem no time do Flamengo? Quantos, perdão? Qual a porcentagem de Domenech nesse time do Flamengo? Não, acho que 25%. Acho que 25%. É muito, agora é pronto para falar sobre isso, mas eu tenho uma ideia muito clara. Quando falei com os jogadores na semana depois
del jogo contra Grêmio, eu falei com eles, eu expliquei meu estilo de jogo e como queríamos jogar, e vamos a jogar assim porque ou podem jogar assim, se podem ganhar e vencer com todos os estilos, todos. Eu respeito todos, mas eu joguei 11 anos de minha vida com o mesmo estilo. Acho que temos jogadores suficientes e jogadores que podem jogar a isso porque têm qualidade técnica e vamos tentar que jogar um estilo ganhador também, mas distinto. O João Pedro Granete, do Coluna do Fla. Contra o Botafogo, o Thiago Maia entrou e foi bem. Hoje conseguiu dominar o meio-campo e se destacar mais uma vez. Como você avalia a evolução desse jogador? Além dele, outras mudanças foram as entradas de Michael e Gustavo Henrique. Qual foi sua ideia ao botar eles no time titular? Você pergunta por qual jogador? Thiago Maia, Michael e Gustavo Henrique. Não, porque eu acho que temos que rodar. É impossível. A gente tem que compreender isso. É impossível jogar 100% com os mesmos jogadores. E quando você tem jogadores similares, mesma qualidade, e jogamos contra a base e jogaram muito bem. Precisamos rodar um pouco. E o próximo jogo vamos a rodar também. E o próximo também. Porque se você tem... Isto é que eu acho sobre um time. Se você tem 20 jogadores ao mesmo nível, ou um joga 10, outro joga 8, você tem 20 se roda. Mas se você sempre joga com 15, você só tem 15 jogadores, porque outros vão a perder a forma. Para mim é importante porque Thiago Maia tem nível, Gerson tem nível, Rascaeta, todos têm nível. Aí os jogadores que estão no banco também, Diego, todos, Vitinho pode jogar. Eles sabem que têm que estar pronto para jogar quando nós precisamos deles. Têm que estar prontos, não se podem relaxar e pensar, o Dome tem um 11 titular. O Dome não tem um 11 titular. Dome vai tentar jogar com os melhores cada momento, porque eu estou em treinamentos cada dia, falo com eles, alguns têm desconfortos, alguns estão muito cansados, e vamos a tentar jogar cada jogo com os melhores. Lembrando que as perguntas são enviadas pelos jornalistas credenciados à nossa assessoria de imprensa. O Rafael Melo, da Rádio Onda Mix. Você teve 3 jogadores importantes lesionados: Gabigol, Bruno Henrique e Diego Alves. O quão preocupado você está para a difícil sequência que o Flamengo terá? Eu não sei o que vai acontecer porque acho que Bruno Henrique não poderá jogar o próximo jogo porque tem 3 amarelas. Isto é o primeiro, mais importante. Mas tinha desconforto, falamos em intervalo, e tinha desconforto na rodilha. Como se chama isto? Joelho. Tinha desconforto. Quando falei em intervalo com Diego Alves, não sabia exatamente se podia jogar novamente porque tinha no ombro também desconforto, tinha desconforto no hoje algumas vezes. É o mesmo com Gabi. Gabi em uma jogada não tem nada importante. Gabi acho que poderá jogar o próximo jogo se precisamos que jogue, porque não é que estava cansado, sino que tinha também desconforto no tornillo, não sei como se chama, tobillo. Tornozelo. Isso é.